TDAH é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e costuma acompanhar a pessoa por toda a sua vida. Ela se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude, impulsividade. E para esclarecer melhor sobre esse assunto, nós vamos falar agora com a nossa psicóloga Rejane Soares, que está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Rejane. Bom dia, Cleide. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Uma excelente semana para nós e vamos lá falar de um assunto que é tão frequente hoje em dia e que sempre existiu, mas tem pouco tempo que a humanidade tem contemplado as demandas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E define aí para mim o que é o TDAH. Então vamos lá. Pessoal, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho sobre a atenção. A atenção é uma habilidade cognitiva que é a porta de entrada do nosso cérebro. Como é que a gente compreende uma informação se a gente não prestou atenção nela? Como é que a gente decora uma informação se a gente não prestou atenção nela? Então, a atenção é fundamental e todos nós temos vários tipos de atenção, atenção seletiva, sustentada, dividida, e ela não funciona exatamente igual durante todo o dia. Ter oscilações na atenção é comum. O problema é quando essas oscilações na atenção são muito frequentes e vão impactar o dia a dia da pessoa. Então, o transtorno de déficit de atenção é uma alteração orgânica que o cérebro tem, uma alteração que geralmente está associada a essa região atrás da testa, chamado lobo pré-frontal, em que algumas substâncias não funcionam legal nessa região. Principalmente dopamina, noradrenalina, e isso faz com que a pessoa tenha prejuízos no seu dia a dia. Ah, tá certo. E como que isso desenvolve? É muito comum que uma pessoa com transtorno de déficit de atenção tenha mais algum outro familiar com este mesmo diagnóstico. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a pessoa já nasceu com essa condição e pode ser que alguns fatores ambientais tenham contribuído para intensificar ou minimizar os sintomas. Então, vou dar um exemplo. Pode ser que uma pessoa tenha nascido, então, com essa dificuldade, mas, de repente, ela vive ali, convive com uma família, que tudo é muito organizado, que a exigência dela tentar se concentrar, por exemplo, nos estudos é uma exigência forte. Então, ela mais ou menos vai tentando gerenciar essa dificuldade. Por outro lado, pode ser que ela também nasça com essa tendência genética, mas ela tenha um ambiente de muitos estímulos, de pouca organização, e isso faz então com que ela favoreça ainda mais a manifestação dos sintomas. E é bom lembrar que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um espectro. O que isso significa? Pode ter variações da intensidade. Então, a pessoa pode ter uma dificuldade de atenção, hiperatividade, impulsividade de uma maneira muito leve. E tem aqueles casos que vão lá para outra ponta, que são prejuízos muito graves, uma grande hiperatividade, uma qualidade atentiva muito precária. Então, a gente pode ter o transtorno leve, moderado, grave. Em qualquer desse nível, ele vai causar prejuízos e vai precisar de um tratamento adequado. E tem essa sigla sem o H? Então, isso é um dado bem importante. Essa pergunta é ótima. Nós temos o transtorno de déficit de atenção e ele, inclusive, ele é mais difícil de ser diagnosticado, porque o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, geralmente observado desde a infância, a criança é bastante agitada, ela tem dificuldade de ficar quieta, ela manipula objetos, geralmente ela é mais estabanada, deixa a coisa cair, vai para a escola, não leva as coisas direito, então ela acaba chamando a atenção de quem convive com ela.
diferentemente de outras pessoas que têm transtorno de déficit de atenção, sem a hiperatividade. Essas pessoas geralmente são aquelas que, como se fosse assim, o pensamento voa, sabe? Quando sonha acordado, sim, quando está no mundo da lua, sim. Mas ela não traz tanto trabalho para quem convive. Então, geralmente passa um pouco mais desapercebido. Porque ela é light. Porque ela é light. Agora, tem um dado bem importante. Os estudos mostram que pessoas com transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, são pessoas que muitas vezes têm uma autopercepção desfavorável. É como se ela tivesse sempre ali um saldo devedor, todo mundo consegue e ela não. Todo mundo atinge e ela não. Então, são pessoas geralmente com uma autoestima muito baixa. Eu faço avaliações para identificar esse transtorno e já fiz em vários adultos que se reportaram a mim assim, nossa, foi um alívio saber que eu tenho isso, porque eu sempre me senti emburrecido, eu sempre me senti aquém, eu achava que eu não tinha aquela força de vontade que todo mundo tinha e, na verdade, descobri que é um cérebro que funciona de uma maneira diferente. De certo modo, é até um alívio, assim, é até uma sensação de, opa, não é por uma preguiça, não é por uma dificuldade de se empenhar, é realmente um cérebro que funciona de uma maneirazinha especial. Eu acho interessante quando as pessoas trabalham com crianças e são muito observadores, isso aconteceu com meu cunhado, que ele tem uma escolinha de futebol. E ele disse que juntou o pessoal, as crianças lá para jogar bola e de repente um parou enquanto estava todo mundo correndo, um parou e lá tem um bambuzal. O menino parou e começou a imaginar que tinha teia e ele jogando a teia no bambuzal. Ele olhou e falou assim, esse negócio não tá certo não. E via que ele ficava meio distraído, aí chamou o pai e a mãe e conversou. E foi diagnosticado que ele tinha esse déficit de atenção. Então assim, os professores, quem lida com crianças tem que ficar muito ligado, né? A escola, a família, é muito importante que as pessoas dimensionem. É claro que o dinamismo, a curiosidade, tudo isso faz parte da infância. Por isso que muitas vezes é importante ter uma observação de um profissional especializado, para a gente saber até que tanto que aquilo ali é da infância mesmo, ou da adolescência, ou da vida adulta, ou do estresse, ou do cansaço, ou da ansiedade, ou até que tanto que aquilo ali tem um perfil de transtorno, de ter sintomas numa frequência tal que realmente foge da capacidade da pessoa de controlar sozinha aquela dificuldade. Eu queria comentar um dado, Cleide, que muitas vezes a gente escuta assim, mas como é que essa pessoa tem déficit de atenção se na hora que está, por exemplo, jogando um videogame ou fazendo uma atividade que gosta, consegue se concentrar tanto? Isso é um sintoma chamado hiperfoco. Pessoas com transtorno de déficit de atenção têm uma diminuiçãozinha de uma substância chamada dopamina. E quando ela se envolve em uma atividade que ela gosta muito, que é muito prazerosa para ela, a quantidade de dopamina cresce bastante naquele momento. E aí ela é capaz sim de, naquela atividade, manter a atenção durante muito tempo. Mas quando ela vai para situações mais burocráticas, menos interessantes, que ela tem que de repente seguir instruções passo a passo, mais rotineiras, aquilo que não provoca tanta dopamina, ela tem um desempenho muito deficitário em relação ao esperado para aquela idade. Então não é porque uma pessoa presta muita atenção em alguma coisa que ela está isenta de ter o déficit de atenção. Aí essa pessoa, quando ela não se interessa muito, aí que ela viaja. Tipo assim, fica parado, aí a pessoa fala, nossa, mas que é isso? E fica viajando nela mesma, né? Então, é como se a pessoa com déficit de atenção, ela captasse situações do ambiente que ela deveria dar uma filtrada, mas ela não consegue. E aí ela tem essa tendência a ficar viajando e o pensamento divagando. Outra questão importante, que é também um comportamento muito comum em quem tem déficit de atenção, que é a tendência de organizar mal o próprio tempo. Acha que vai dar tempo ali de fazer e geralmente não dá. A tendência a procrastinar, a levar lá para frente, principalmente atividades que vão exigir muito esforço mental.
Como eu falei no início, a atenção ela é pré-requisito, inclusive, para a memória. Então, a pessoa tem uma tendência a ser mais esquecida, né? Sai de casa e esquece algum objeto ali, ela confere menos, ela pode muitas vezes até planejar, mas ela tem muita dificuldade de executar aquilo que ela planeja. E como é que faz? Qual que é a perda que essa pessoa vai ter durante a vida? Então, quando a gente pensa no aspecto da escola, a escola é um ambiente de muito esforço cognitivo, muito esforço intelectual. Então, num primeiro momento, se ela não receber o devido olhar, ela pode ter dificuldade na aprendizagem. Quando ela vai crescendo, ela também pode ter dificuldade, né, nos relacionamentos e na vida adulta, isso pode ficar ainda mais visível, como uma pessoa que tem um prejuízo ali de sistematizar a sua rotina, de progredir na sua carreira. Ela muitas vezes ela é ávida por situações novas. É claro que é bom, todo mundo gosta de novidade na vida, mas a vida tem os momentos de sistematicidade, né? A rotina não é sempre uma grande novidade, então a gente precisa se adequar a isso. Então, uma pessoa que não consegue se adequar às rotinas, àquela estrutura de maior exigência, de esforço cognitivo, ela vai ter dificuldade, inclusive, de progressão. E conviver também não é muito fácil, porque ela tende a ser mais desorganizada, ela tende a deixar a desejar, né? Marca alguma coisa e não cumpre com aquilo que marcou. Então é muito importante ela ser diagnosticada para que ela compreenda e a família, as pessoas que convivam com ela, também possam ter uma atitude de maior acolhimento do que aquela cobrança que muitas vezes não ajuda muito. Então para de reclamar que a toalha está em cima da cama. Todo dia essa toalha está molhada em cima da cama, menino. É um trem complicado. Mas e o tratamento? Como é que é feito? Então, primeira coisa, se você suspeita que você tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é importante que você procure um profissional. O médico, geralmente um psiquiatra, um neurologista, são os médicos que são os responsáveis por essa identificação, que pode ser confirmada através de uma avaliação neuropsicológica. Depois do diagnóstico ter sido devidamente realizado, o que mais tem resultado é a intervenção com medicação e com a intervenção não farmacológica, que é atividades estruturadas de psicoterapia ou de reabilitação neuropsicológica. É importante ter atividade física, até a alimentação interfere no déficit de atenção. Olha só. É uma alimentação com muito açúcar, alimentação com muitas substâncias psicoestimulantes, como a cafeína, por exemplo. Então eu sempre falo, descobriu que tem um déficit de atenção, agora é uma força-tarefa. E vamos lá. Conviver com déficit de atenção é super possível. Uma dificuldade não é uma impossibilidade. Vamos falar aqui do adolescente, que essa fase eu acho que deve ser mais difícil para que essa criança, esse adolescente vai se adaptar, porque vem muita cobrança. Ele tem que definir ali o que ele quer ser quando crescer. Ele vai ter esses hormônios todos que estão borbulhando no seu corpo, que já tem esse hormônio, é um hormônio que você falou, é dopamina? Dopamina e noradrenalina. Então, e como é que fica isso? Como que a mãe e o pai vai lidar com essa explosão toda? Cada caso é um caso. Agora, a gente tem que saber como é que o déficit de atenção está se manifestando naquele adolescente. Muitas vezes ele interrompe, por exemplo, quando alguém está conversando. Ele tem dificuldade mesmo de seguir, né, regras. E na adolescência é muito importante, porque a gente começa a entrar no mundo precisando seguir as regras do mundo. Então, se ele tem esse prejuízo, e tem mais uma questão. Os estudos também mostram pra gente que pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas têm uma chance maior de ter mais ansiedade, de ter uma autoestima mais rebaixada e também a ter abusos de substância. Porque como o cérebro fica sedento por um prazer imediato, então o abuso de álcool, de cigarro, ou até mesmo drogas, né? A chance é um pouco maior. Não é que vai ter, mas a chance é um pouco maior. Por isso que precisa ser devidamente identificado, acolhido e acompanhado.
Agora eu tô em casa ouvindo essa entrevista aqui com a Rejane e com a Cleide, e eu tô com 60 anos de idade e tô pensando, uai, parece que eu sempre tive isso, porque eu nunca tinha ouvido falar, mas tô me encaixando nisso aí. Como é que faz? Cleide, isso é excelente. Essa abordagem que você trouxe é muito importante. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade sempre existiu, mas a humanidade não tinha ainda muito conhecimento científico para identificar. Então a gente fala, puxa, parece que toda criança, toda adolescente hoje tem chance de ter TDAH. Todo mundo tem chance, toda a população. Existem vários adultos, vários idosos que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e nunca souberam disso porque naquela época não se fazia o diagnóstico. Então, se você está com esse encasquetamento, acho que eu tenho TDAH ou só o TDA, faça uma procura de um acompanhamento especializado, porque é possível identificar isso, inclusive na fase adulta e na fase da velhice, e também tratar, e a qualidade de vida, ela tem que permear a vida inteira. Infância, adolescência, juventude, maturidade, envelhecimento, é possível melhorar sim com o tratamento indicado. Rejane, você sempre vem aqui dar um brilho no meu programa. Deus te abençoe, muito obrigada por ter vindo. Semana que vem tem mais assuntos interessantes, né? Bênçãos do Pai Eterno para você. Muito obrigada a todos. Uma excelente semana para nós. Que legal.